Olá, boa tarde, queridos estudantes. Estamos aqui para continuar esta sexta-feira de saber, 1º de julho de 2022, desejando a todos um excelente mês de julho. Daqui a pouco se aproximam as férias, coisa boa, todo mundo descansar, para voltar com toda a garra no segundo semestre, né? É isso aí, galerinha. E hoje aqui na nossa aula da primeira série, análise linguística, trouxemos aí para trabalhar com vocês o assunto de regência, um assunto muito importante que tem a ver com a constituição linguística das orações e é um princípio sintático, né, da regência, porque ela mostra que nesse aspecto da frase, da oração e do período, há relações, evidentemente, entre determinadas classes de palavras. E essas relações permeadas pela subordinação são justamente estudadas aí dentro da regência, tá? Que diz respeito ao estudo do verbo, dos complementos e adjuntos ligados ao verbo e dos nomes e seus complementos. Então, é muito importante o princípio da regência, principalmente para quem vai aprender aí, ou quer aprender, né? Já sabe usar a língua, com certeza, mas quem quer aprender mais sobre o registro formal da língua, tá? Vocês são alunos da primeira série, estão aí no ensino médio, com certeza já estudaram a regência, porque é um princípio sintático estudado ainda no ensino fundamental, porém, aqui no ensino médio nós vamos ver com mais detalhes ainda, com maior profundidade, para vocês aprenderem ainda mais, tá? E consolidarem esses conhecimentos. Pois vamos lá. Entender o que é o princípio da regência, tá? Analisar os aspectos relacionados a esse princípio e, claro, dizer com segurança. Porque quando a gente sabe usar as palavras, a gente consegue se comunicar de certo com mais eficiência, né? Então, a regência, ela nos ajuda também nesse aspecto de passar, transmitir comunicação sem deixar dúvidas para nosso interlocutor, passando uma mensagem que seja aí completa do início ao fim. Pois vamos lá, nenéns, vamos lá. Vamos aqui a um conceitinho de regência. Numa oração, os termos que a compõem se ligam uns aos outros. Isso tem a ver com o princípio sintático, como eu falei ainda há pouco, justamente porque essa relação que se estabelece entre os termos de uma oração, não só entre o sujeito e o predicado, às vezes a gente só tem predicado, não tem sujeito, né? O famoso caso das orações sem sujeito, mas também os termos que vão integrar cada um desses termos essenciais, ou seja, o que nós temos dentro do sujeito, o que nós temos dentro do predicado, e assim vai. A gente vai observando que, na verdade, o estudo das classes é importante também por isso. Não só para nós conhecermos, para nós conhecermos o papel de cada uma das classes em termos de sentido, o que as classes têm como papel morfológico, por exemplo, substantivo que nomeia, o adjetivo que caracteriza, o advérbio que é um modificador, principalmente de verbos apresentando circunstâncias, a gente vai lá dentro da oração e vê que essas classes se relacionam umas com as outras, justamente por essa noção morfológica. Então, aqui dentro da regência, essa relação se verifica por meio de dependência sintática, ou seja, de fato, é uma relação de subordinação, porque a gente percebe que um termo puxa o outro, tá? É nesse sentido que a regência se estabelece. Vamos lá. Olha aí, ó. Se esqueça dessas coisinhas que eu estou aqui, essas expressões que eu estou deixando marcadinhas, ó. Dependência sintática. É uma relação de dependência, nunca existe coordenação aí, somente subordinação? Sim. Somente existe subordinação? Não. Não existe coordenação. Então, as relações de regência são sempre determinadas por subordinação. Veja, algumas dessas relações se estabelecem por meio de uma preposição, que é uma classe de palavras super importante aqui dentro da regência. Não é que sempre essas relações estejam marcadas por preposições. Muitas vezes elas estão. Por exemplo, quando um verbo, ele vai modificar um advérbio, melhor dizendo, ele vai modificar um verbo, provavelmente essa ligação entre ele, advérbio, e o verbo se dê por meio de uma preposição. No caso dos complementos nominais, o intermédio da preposição é quase sempre visto, tá? Evidentemente, são mais casos em que você vê um complemento de um nome ligado ao nome em si pela preposição do que o contrário. Então, isso é muito forte. Nos verbos dependem, né? Porque a gente sabe que tem verbos que exigem complementos,
para que a carga semântica desses verbos fique completa. É evidentemente por isso que a gente chama esse termo de complemento, tá? E tem verbos que pedem preposição junto ao complemento, tem verbos que não pedem. Então, a regência verbal isso varia muito. Na nominal é bem mais forte. Então, é preciso sim revisar a preposição, entender, tá? A posição dos termos da oração, para que, nesse caso, o sentido se torne mais exato. Beleza? Tudo isso interfere. Olha aí, ó. Essa relação de dependência entre os termos e seus complementos é chamada exatamente de regência. Então, a gente verifica a regência basicamente dentro dos textos por meio da relação entre termo subordinante e termo subordinado. Qual é o detalhe? O termo subordinante pode ser verbo ou nome. O subordinado vai ser um termo que ora pode ser complemento do verbo, ora pode ser um adjunto adverbial, e no caso dos nomes sempre é um complemento nominal. Então, essas relações são muito importantes, gente. Não é só regra, não é só a regra pela regra. Vocês vão entender que dominar a regência significa dizer saber exatamente o que você está dizendo. Você tem noção de que rir de mim não é a mesma coisa que rir para mim? Pois é. A gente vai ver o porquê dessa diferença justamente no aspecto da regência. Entendeu? Entendeu? Então, é muito detalhezinho que é importante saber para a gente se comunicar efetivamente, eficazmente. Então, como eu falei para você, ó, dependendo do termo regente ou subordinante, a regência pode ser verbal e nominal. Então, isso aí vocês sabem. Ó, você diz assim, tia Flavinha, eu amo bolo de chocolate. E eu também. Um exemplo bem prático aqui para você entender essa coisa. Chocolate. Pronto. Olha aí, Flavinha, eu amo bolo de chocolate. Presta atenção. Quando você diz eu amo, fora de contexto, eu vou ficar pensando no que eu estou ouvindo. Eu amo o quê? Ama o quê ou ama quem? Né? E aí, se você não completa o sentido desse verbo, eu vou ficar a ver navios, não vou entender exatamente aquilo que você quis dizer. Eu amo sim, amo o quê? Fora de contexto, beleza. Eu te mostro uma praia linda, aí você diz, eu amo. Aí, claro que eu vou entender que por mais que você não tenha colocado um complemento expresso, eu entendi que você quis dizer que ama a praia. Então, tudo é via contexto. Mas vamos supor que eu não tenha falado nada sobre o que eu amo ou quem amo. Então, esse verbo eu noto que ele precisa de um complemento. Que pode estar explícito, como você está vendo aqui no exemplo que eu dei, ou pode estar implícito, né? Na situação do contexto. Então, o que ocorre? A expressão inteira, bolo de chocolate, ó, ela vem para completar o sentido do verbo amar. Então, eu noto que existe realmente uma relação de dependência entre o verbo amo e o termo que lhe servirá de complemento, que é a expressão bolo de chocolate. Nesse caso em específico, note que entre o verbo e o núcleo do complemento, que é a palavra bolo, substantivo bolo, não há necessidade de uma preposição. Aí você diz, tia, mas tem uma preposição bem linda entre bolo e chocolate. Sim, mas essa preposição não está intermediando o objeto em si, o complemento do verbo em si e o verbo. Ela está, na verdade, especificando o tipo de bolo. Né? Não é qualquer bolo, não é bolo de laranja, não é bolo de maçã, não é bolo de abacaxi, é bolo de chocolate. Entende? Então, essa ligação direta entre o verbo e o complemento que mostra um caso de regência, tá? Verbal. Porque eu estou vendo que é o termo amo, o verbo, ó, que puxa o complemento, que é a expressão inteira, bolo de chocolate. Então, eu tenho bem um exemplo de regência verbal. Está vendo que é sempre uma relação de subordinação? É sempre um termo que puxa, outro que é puxado, que é chamado. Reger significa exatamente isso, querido estudante. Reger significa comandar, né? Governar. Então, é por isso que a gente tem uma relação entre subordinantes e subordinados, tá? Vamos ver um exemplo de regência nominal? Ó. Estou apto a atividade física. Pronto. Olha só. Se você pega o adjetivo apto, tá?
Você já olha para ele e diz, quem está apto a. Veja que eu preciso de um complemento para saber a que a pessoa está apta. Não é isso? Então, o próprio adjetivo, ele já pede a preposição, já exige a preposição a. Quem está apto a algo. Então, você nota aqui, ó, que esse termo inteiro, atividade física, nós vamos colocar aqui um acento grave, depois a gente vai falar mais especificamente sobre esses casos de crase, tá? Que realmente tem a ver com regência, hora nominal, hora verbal. Então, o adjetivo apto puxa a preposição a, que por sua vez se contrai com o artigo a, já que o substantivo atividade é um substantivo claramente feminino, está aqui no contexto determinado, de modo que eu possa utilizar o artigo definido, feminino, já que o sentido dele está claramente especificado. Então, vejam que é essa a noção de regência. O adjetivo apto, dessa vez, que é nome, puxa o complemento dele, que é a atividade física. Ah, tia, mas horas que tem preposição, tá bem. Só que a preposição ela está contraída com o artigo a, entenderam? Então, é isso que determina as relações de regência nominal e da regência verbal. Assim, ó, por esse pequeno exemplo, você já nota porque também a crase, ela é um princípio sintático estudado dentro da regência, tá bom? Então, a regência nominal, quando o termo regente for nome, verbal, quando for verbo. Dessa forma, dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. No caso dos verbos, não necessariamente. Como eu disse ainda há pouco, será um complemento. Às vezes é verbo e adjunto adverbial, em que a gente nota realmente a regência ali, tá bom? Vamos mais. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas. Aí você vê a importância do princípio da regência para que a gente saiba escrever com eficácia ou saiba falar com eficácia. Para evitar ambiguidades. Eu quero expressar o sentido desejado, então eu preciso dominar a palavra no sentido de saber, naquele contexto, o que é que ela vai significar, exatamente para evitar problemas na comunicação, falhas ou ruídos. Eu quero que aquilo que eu diga seja transmitido corretamente e claramente ao meu interlocutor. Então, a regência, não só ela é verdade, mas ela também ajuda, tá? Nesse intento, nesse objetivo. Ok, queridos estudantes? Olha só, todos eles confiaram em sua palavra. Aqui a gente nota uma relação clara entre o verbo que você está vendo em vermelho e o complemento desse verbo que você está vendo em azul. Então, veja que quem confia, confia em. A presença dessa preposição aqui, gente, em, ela é fundamental justamente porque ela é exigida pelo verbo. Então, eu noto que entre o verbo e o complemento do verbo, há uma intermediação por meio da preposição. É por isso que eu chamo esse verbo aqui, ó, de verbo transitivo indireto. Verbo, você já sabe por quê? Transitivo, porque exige complemento, tá? Olha aí, ó. E indireto, justamente porque essa ligação não se dá diretamente com o complemento, já que eu tenho que ter uma preposição. Então, tá aqui a danadinha. E o resto, aí, é o complemento desse verbo. Então, quando a gente tem verbos desse comportamento, verbos transitivos, que chamam aliás, o complemento preposicionado, a gente chama esse verbo de indireto. E o complemento em si será o chamado objeto indireto. Nós estamos dando nomes sintáticos a esses termos, tá? Você vê que a função sintática é um tanto quanto distinta da morfológica. Lá na morfológica, a gente fala em classes de palavras. A gente fala em verbo, em adjetivo, em substantivo, em pronome, em preposição, etc. Na sintática, eu já vejo mas eu já vejo a relação entre essas classes dentro das frases, orações e períodos. Então, por isso que é realmente uma situação de observar a relação entre os termos oracionais, o plano sintático. Morfológico é relativo, repito, classe de palavra, processo de formação de palavra, estrutura de palavra, tá? Então, a regência certamente é um princípio sintático, querido estudante. Tudo bem? Tudo certinho? Show de bola? Vamos mais. Aqui, ó, essa relação entre o verbo e o complemento
estabelece a regência no sentido de que, perceba que o verbo confiar, termo regente ou subordinante a quem chama, pede a presença do complemento para que o sentido do próprio verbo seja ó, inteiro, exato. Quem confia, confia em. De modo que eu tenho termo regente no verbo ou subordinante, no complemento termo regido ou subordinado. Então, é um caso claro de regência verbal, porque eu estou vendo que o termo que puxa esse complemento é o verbo, ok? No outro exemplo, eles tiveram confiança. Note que o substantivo em vermelhinho é um nome. O que é que a gente está chamando de nome, querido estudante, para você se situar? Substantivo, adjetivo e advérbio. Quando essas três classes pedirem complemento, exigirem complementação, nós vamos ter um caso claro de regência, tá? E é como eu disse a você, no caso da nominal, é muito difícil que você não perceba a presença da preposição. O que ocorre é que os complementos nominais, de fato, em grande parte das situações, vêm com a preposição. Aí, onde entra o registro formal nessa perspectiva. Exatamente você saber qual é a preposição que cada uma dessas classes, substantivo abstrato, advérbio ou adjetivo vai exigir. É está apto a, está apto para, confiança em, devoto de, entendeu? É isso. Então, o substantivo confiança aqui é o termo regente ou subordinante, que por sua vez terá como complemento o termo em sua palavra. A única mudança que a gente tem, ó, em comparação com esses dois períodos, é que no primeiro você vê um complemento de um verbo e no segundo, complemento de um nome, certo? Note uma outra coisa interessante nesse segundo exemplo. Vou marcar aqui para você com marca-textinho verde. Reparem. Aqui em tiveram, gente, nós temos um verbo. Verbo transitivo direto, quem tem algo. Ó. Note que o substantivo confiança, ele é objeto direto desse verbo, certo? Vamos botar agora a canetinha. Objeto direto. Quando eu faço a perguntinha para o verbo, ela é clara. Quem tem algo. Tem o quê? Confiança. De modo que esse substantivo venha a ser o complemento desse verbo anterior. Esse mesmo substantivo, que se comporta como complemento do verbo, é termo regente no sentido de que ele, o substantivo em si, pede complemento. Então, há situações, como vocês estão vendo agora, em que eu posso ter numa palavra termo regente e termo regido ao mesmo tempo. Aí você observa como é que isso se estabelece. Repetindo para quem não pegou o raciocínio. Confiança é termo regido, pois completa o sentido do verbo tiveram, tá? Mas também é termo regente porque a expressão em sua palavra serve de complemento para esse substantivo. Então, sempre é assim, ó, relação sintática de subordinação. Seja entre verbos e complementos, seja entre nomes e os termos que lhes servem de complementos. Tudo bem? Touro lindo? Vamos. Regência que é profunda, olha aí, ó. Todos acreditem que Deus voltará. Até então, estudantes, vocês viram exemplos de regência no período simples, né? O período que tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Verdade. Aqui em cima você tem o verbo confiar, aqui embaixo tiveram. Aqui você tem um exemplo de regência entre orações. Vou mostrar por quê. De novo, marcar textinho, amarelinho, vamos botar para amarelinho. Perceba que o verbo primeiro já está aí destacado, né? Acreditam, já está em vermelho. Opa, deixa eu ver, deu, ó. Já está aqui em vermelho. E lá na segunda oração, ó, eu tenho o próprio verbo dela. Então, é verdade que quantas orações eu tenho no período, quantos verbos eu tenho nesse mesmo período. Conte-se os verbos, contem-se os verbos, você terá a noção de quantas orações estão lá dentro desse período. Lembrando que o período pode ser simples, como você viu nos dois exemplos anteriores, e ele pode ser composto. A pontuação, as pontuações, melhor dizendo, que marcam um período, que isolam um período do outro, a mais comum, ponto. Mas também pode vir um ponto de exclamação, uma interrogação, às vezes, muito raramente, reticências, mas pode acontecer. A pontuação que mais aparece aí entre os períodos é o ponto, tá? Então, é isso.
relação entre o verbo e o seu complemento oracional. Tá de boas? Pronto. Vamos lá. No estabelecimento dessas relações, há a existência de termos subordinantes. Subordinantes são, portanto, aqueles termos que puxam outros. Subordinantes, em termos de regência, nome ou verbo. Por isso, a regência nominal verbal. Isto é, eles exigem complementos. Termo regente ou subordinante é a mesma coisa. O que vem como complemento ou como termo de complementação é o chamado subordinado ou regido. Então, termos regentes ou subordinantes são aqueles que exigem um complemento. Só podemos encaixar nessa categoria verbos, substantivos, advérbios e adjetivos transitivos, tá? Os verbos podem ser transitivos ou intransitivos, ok. Os nomes sempre têm que ser transitivos, ou seja, só posso tratar de regência naquelas situações em que eu percebo que o nome realmente exige um complemento, tá bom? Se for uma outra relação, aí não dá para se falar em regência. Vamos lá. Termos regidos ou subordinados vão completar a significação de outros. Complementos nominais, veja aí, ó, complementos verbais, adjuntos adverbiais. Esses termos últimos aqui, gente, ó, eles não são complementos, não. Essa categoria oracional de adjunto, tanto adnominal quanto adverbial, ela não é considerada complemento, quer dizer, ela não é enquadrada naqueles casos em que eu preciso delas ali para ter um outro termo de sentido completado. Não. Só ocorrem quando eu preciso tornar um contexto mais pormenorizado, mais minucioso, certo? Então, só no caso dos verbos que a gente pode ter, além dos complementos verbais, os adjuntos. Nome é só complemento nominal mesmo. Veja, o medo da violência é constante, em que o substantivo medo, termo regente ou subordinante, terá o seu sentido completado com o termo preposicionado da violência, que é o seu complemento nominal. Tia, por que isso aí não é um complemento verbal? Ora, você está vendo bem pedindo complemento verbo ou não? Medo não é verbo. Medrar é verbo, mas medo não é verbo, né? Então, como é que eu posso dizer que da violência é um complemento verbal? Possível. Só posso dizer que é complemento verbal se eu avistar que o termo está ligado a um verbo. Não está, não pode ser complemento verbal. Simples assim. Muito bem. O medo, o termo regente ou subordinante, porque é quem precisa da complementação. O termo da violência, termo regido ou subordinado. E a gente tem classificações sintáticas para isso, evidentemente, né? Aqui você tem no substantivo medo o núcleo do sujeito, tá? E na expressão preposicionada da violência, o complemento para esse núcleo, que é o chamado complemento nominal. Agora vocês estão vendo as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, né, bebês? Então, a pergunta que não quer calar: por que estudar gramática normativa ainda? Tia Flavinha já explicou para você. Não é porque ninguém quer cismar com sua cara, não. Não. A gramática normativa, ela vai nos orientar para aquelas situações em que nós precisaremos utilizar o registro formal, gente. Isso aqui que eu estou falando para vocês, em termos de regência, basicamente é o que se ensina no registro formal. É esse tipo de relação que você vai demonstrar na escrita de um texto, seja ele qual for, um texto em prosa, um texto em verso, um texto literário, um texto não literário. Também na hora da oralidade, sim. Apesar de a oralidade ser muito mais informal, vai haver situações em que você precisa utilizar uma fala mais formal. Por exemplo, numa palestra, numa conferência, num círculo. Como é que a gente chama aquele círculo? Uma roda? Não, peraí. Meu Deus do céu, uma mesa redonda, né? Exatamente, numa entrevista de trabalho, olha só, uma entrevista de emprego, você já sabe, né? Ó, formalidade, elegância, calma, fala super tranquila e etc. Então, é para isso que a gente estuda também a regência, né? Não só a regência, como todas as regras gramaticais. Para que nós, além de nos expressarmos dentro do registro formal quando houver necessidade, a gente também sabe exatamente como lidar com essas palavras que se ligam a outras. Porque muitas vezes nós podemos provocar, se não tivermos a certeza, uma ambiguidade, ou seja, uma falta de clareza dentro daquele contexto que, num texto científico, num texto mais
como é que eu posso dizer, técnico, um texto técnico ou científico pode provocar um problema, né? Então, é isso. Olha aí. Estuda essa regência para melhorar a capacidade de expressão, porque ela nos permite conhecer os diferentes significados que um verbo assume e os nomes, né? Quando devemos lhe suprimir a preposição ou apresentar essa preposição. Então, a regência nos dá todo esse norte. Olha aí, ó. A mãe agrada o filho. Veja que agradar, como verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, está no sentido de acariciar. Entendeu? Então, você usar o verbo agradar com complemento preposicionado ou com complemento não preposicionado, evidentemente vai marcar uma discrepância de sentido, mudança de ideia, entende? Você usar o verbo agradar com preposição, automaticamente ele já sai no sentido de fazer carinho, acariciar e passa a significar satisfazer. Você sabia disso? Pois é. Então, quem determina esses sentidos é a regência formal. Justamente para que a gente não use a coisa meio que aleatória, né? E não consiga fazer essas distinções, principalmente quando a gente tiver essa coincidência, ó, de grafia e de pronúncia nas palavras, tá? A mãe agrada ao filho, ó, o significado não é mais fazer carinho. Agradar ao filho é satisfazer, fazer alguma coisa que o menino quer, que ele pediu para a mãe quer deixar o filho satisfeito, tranquilo, feliz. Tá bom? Então, é isso. Tomar cuidado com os sentidos que nós estamos utilizando, não só na regência verbal, mas a nominal também. A nominal não é tão complexa, viu, queridos estudantes? Pelo seguinte, nos nomes, a coisa é mais prática. Você tem um substantivo, por exemplo, entrega, tá? Você diz assim, lá em casa será feita uma entrega. Aí, a entrega de quê? Então, a entrega disso, a entrega daquilo. Substantivo entrega vai pedir um complemento, beleza? Então, basicamente é isso. Regência nominal é substantivo abstrato, é advérbio e é adjetivo e seus respectivos complementos. A complexidade maior, que não é tanta, é você saber que alguns nomes têm a sua preposição, vamos dizer assim, determinada pelo registro formal. Não é comum, mas saiba. O registro formal determina que você, com o adjetivo querido, use a preposição por ou de. Eu posso dizer, dentro do registro padrão, você é querido de mim ou você é querido por mim. Então, eu não posso usar outra preposição, você é querido a mim, você é querido sobre mim. Isso nem faz sentido, entende? É por isso que, às vezes, a gente tem uma lei justamente para que a coisa se estabeleça e as ideias sejam facilmente compreendidas, tá bom? Entendeu agora? Os verbos. Por que a regência verbal é bem mais complexa? Porque a gente tem vários casos, como esse que você está vendo, que tem o mesmo verbo que pode ter a sua regência e automaticamente seu sentido alterado, dependendo da transitividade dele, ou seja, do tipo de complemento que ele pedir, tá? Tem verbos cuja regência é fixa, ou são só transitivos diretos, ou são só transitivos indiretos. E tem verbos que você pode usar mais de uma regência. Por exemplo, o mesmo verbo ele pode ser preposicionado ou não, e o sentido dele não muda. Então, a regência verbal por si só é bem mais complexa, bem mais aprofundada em relação à regência nominal, tá bom? Por isso que nós temos que dar mais atenção a ela, tá certo? Então, veja que agradar alguém, ou seja, agradar sem preposição, ligando o verbo ao complemento, tem o sentido de acariciar. Agradar a alguém já é satisfazer. Então, quando você puxa lá a preposiçãozinha, saiba que você não está mais empregando agradar no sentido de acariciar ou fazer carinho. Já é satisfazer. Olha aí. Portanto, quando há uma relação de dependência entre o verbo e os termos que ele completa, ora complementos verbais, ora adjuntos adverbiais, o sentido, e nesse caso, você vai ter como palavra que puxa, palavra que chama, que comanda, o verbo. Então, em todos esses casos, você vai ter regência verbal. Perceba que se a gente fizer um paralelo entre o que nós usamos no dia a dia e o que o registro formal determina, há algumas discrepâncias. Por exemplo,
Tem muita gente que vai relatar o seguinte, olha, o motorista dormiu no volante, tá? É estranha essa construção porque quando a gente diz dormiu no volante, parece que ele, sei lá, estava em cima do volante. O sentido é mais ou menos esse, locativo. Agora, quando você diz dormiu ao volante, entende? Ao volante significa dizer que ele, ao dirigir, caiu no sono. Então, a regência ela é bem criteriosa. Isso significa dizer que você não está sabendo comunicar. Aí você diz, tia Flavia, mas assim, quando eu digo motorista dormiu no volante, ou motorista dormiu ao volante, eu estou dizendo a mesma coisa. Não necessariamente. É entendido, sim, no dia a dia, porque a gente já conhece a senso comum, a compreensão de construções como essa. Porém, há uma diferença, sim. Parece que o motorista, né, estava lá em riba do volante, como a gente gosta de falar assim, no português fácil de entender, e dormiu ao volante significa, enquanto estava dirigindo, caiu no sono. Então, a gente tem um uso informal em dormiu no volante e um uso formal em dormiu ao volante. Sabe aquela situação clássica que você pedia ao banheiro e o professor ou a professora diziam, não deixe, você não vai no banheiro, você vai ao banheiro? É um caso semelhante. Essa frase é tão comum, né, gente? Vou ali no banheiro, vou ali no mercado, vou ali na praia. Beleza. O que o registro formal vem e diz? O verbo ir é um verbo intransitivo, não pede complemento, mas, em geral, ele está associado a um advérbio de lugar, né? Adjunto adverbial nesse caso. Aí, a pessoa diz, vou em casa, vou no banheiro, vou na praia. E a norma diz, vou ao banheiro, vou à casa, vou à praia, que ninguém usa, na verdade. Mas, só para você ter uma ideia, tá? O comparativo entre regência verbal formal e regência verbal informal. Olha aí. A relação de dependência entre o verbo e o termo regido, objeto ou adjunto, estabelece a regência verbal. Exemplos. Eles precisaram de nossa ajuda, ninguém mais confia em promoções desse tipo, tá? E tudo é verbo e seus respectivos complementos. Regência verbal. Eles voltaram de viagem. Aqui, nesse terceiro caso, já chama a atenção. Voltaram aí, não é verbo que peça complemento. Esse de viagem é um adjunto, tá? Então, ele traz uma circunstância em vez de completar o verbo. Mas, de toda forma, é uma relação entre termo preposicionado e verbo. Só não é complemento verbal. Regência. Prefiro chocolate quente ou gelado? Olha aí, querida aluna esperto. Como é que a gente usa essa frase no dia a dia? Prefiro mais chocolate quente do que gelado. Tá dizendo a mesma coisa? Tá. Mas para a regência formal, a construção é essa. Sentiu aí o baque? O que a gente usa no dia a dia, não gosto de falar em erro, é apenas linguagem popular, linguagem coloquial, familiar. É isso, essa discrepância, porque a regência, quando você usa o preferir em sentido de dar primazia, dizer que quer mais isso do que aquilo, né? Colocar uma coisa, vamos dizer assim, em detrimento da outra, você não usa expressões mais de, tipo, prefiro mais vestido do que calça. Regência formal, prefiro vestido a calça. E aí não é por isso que a gente vai descredibilizar jamais a letra maravilhosa, imortalizada na voz de Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa seria a construção formal. Mas qual é a graça? Letra de música é gênero popular, né? E gênero popular é interessante que a gente usa a linguagem do povo, o nome já diz, gênero popular. Em geral é popular. Beleza? Faça sempre essa comparação. Tia, e se eu precisar usar na redação dissertativa argumentativa? Ah, bebê. Aí você já sabe. É formal, né? Por isso que tem que aprender, porque tu não vai viver de registro informal o tempo todo. Uma hora a conta vem e ela cobra caro. Bom, olha essa comparação aí para você ver como tem importância a regência. Você está rindo de mim ou para mim? Mesmo que você não tenha muita noção de regência, você já pensa assim, rapaz, rir de mim não é a mesma coisa de rir para mim. Quem ri de mim está caçoando de mim, está debochando, não é isso? Sendo sarcástico, está zombando. Beleza, rir para mim, eu entendo que já é ser simpático comigo, ou achar engraçado algo que eu digo, ou então que a pessoa do outro lado, sei lá,
não está de posse das suas plenas faculdades mentais, né? Porque se no mínimo tu olha uma pessoa que nunca te viu, começa a rir pra ti, tipo assim, tu fica com medo, né? Enfim, o que ocorre? A gente tem que realmente prestar atenção no que a gente está dizendo. Então, a regência, ela esclarece que rir de mim realmente não é rir para mim. Você pode utilizar as duas construções? Pode. E cuidado com esse pra aqui, ó, informal, tá? Vai esquecer não que a formalidade é para. Quando se diz, portanto, você está rindo de mim, olha o que se entende, ó. Alguém está zombando de outrem. Esse outrem aí é a palavra chique para alguém. O alguém está zombando de outro alguém. Então, o rir, nesse caso, é transitivo indireto. E regido da preposição de, apresenta a ideia, ó, fazer de algo alguém motivo de riso, diversão, menosprezo, zombaria, chacota, tá? Então, não é muito elegante, muito educado você ficar rindo das pessoas. É mais legal rir para as pessoas, tá bom? Ótimo. Olha aí. E quando se diz, você está rindo para mim? Ótimo, adoro. Entende que alguém está procurando ser gentil, agradável ou simpático, né? Contexto de chaveco, né? De paquera, isso é bem legal. Sorrisinho de lado, olhar no olhar, bacana. Então, o verbo rir continua transitivo indireto, mas o simples fato de a preposição dele ter se alterado de para, já apresenta uma mudança significativa na ideia. Então, ser ou tornar-se agradável, essa é a noção que o verbo rir, quando transitivo indireto com a preposição para, passa. Bem diferente de rir de, né? Então, é por isso que a gente aprende a regência, né? Porque a tia Flavinha quer ser chata com você, não. Porque você vai precisar realmente saber o que você está dizendo para não provocar problemas, óbices, imbróglios na comunicação, tá bom? Muito bem. Vamos mais. Agora reflita. Ó, Joana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? Não gosto muito desse negócio de certo e errado, não. Acho que tudo é uma perspectiva muito contextualizada, né? Os modernistas mesmo já diziam que não existia essa história de uma língua certa, uma língua errada. Existe uma língua que se adaptaria aos contextos de acordo com a conveniência. Então, assim, claro, se a gente faz um comparativo, o verbo namorar, o tempo todo a gente usa a preposição com. Fulano namora com ciclano, eu namoro com beltrano. Sempre no dia a dia a gente usa essa preposição com, né? Mas o que a norma diz de fato sobre isso? O registro formal, a linguagem padrão. Diz que namorar não exige preposição. Olha só. Aí você para pensar e diz, meu Deus do céu, que coisa. Casar é casar com. Noivar é noivar com. Até eu ficar com. Aí eu namorar não é namorar com, não. Infelizmente, não. Quer dizer, na linguagem popular. Mas no registro formal, namorar dispensa a preposição com. Então, quando a pessoa diz namorar comigo, tá? Eu aceito o pedido porque é fofo. Mas essa construção ela é considerada informal porque, veja, o pronome oblíquo tônico comigo, ele está aqui claramente preposicionado. Esse comigo, gente, é a forma aglutinada da preposição com junto comigo. Comigo. Então, como eu sei que o verbo namorar não exige preposição, qual é o mais adequado ao padrão formal? Não é mais certo ou mais errado nisso, não. Qual é o mais adequado à linguagem formal? Essa construção, já que essa forma oblíqua, ela pode se comportar como objeto direto ou como objeto indireto. E até, dependendo da situação, também como complemento nominal, certo? Então, a frase adequada ao registro formal é a de baixo, tá bom? Deu para entender? É isso. No frigir dos ovos, as duas comunicam a mesma coisa. Então, é isso que a norma diz, ó. Namorar é transitivo direto e não rege nenhuma preposição, nem com nem nenhuma outra. Mas é comum na fala cotidiana, inclusive, você encontra aí uma marca de informalidade, construções com a preposição com junto a esse verbo. Então, quem namora alguém, não com alguém. Aí você diz, eu namoro com quem eu quiser. O problema é meu. Bom, é isso. Vamos lá. Outro exemplo, Priscila namora Luiz. E lá,
ratificando o sentido do verbo namorar, aliás, a regência do verbo namorar, que é transitivo direto, sem preposição nenhuma, bebezinhos. Muito bem. Olha aí. Vamos lá na variedade popular e na variedade padrão. Aqui fazendo um comparativo, porque a gente está fazendo análise linguística, não é só mostrando para vocês a perspectiva da norma, mostrando também a perspectiva do uso cotidiano da linguagem, a gente não pode se desvincular disso, né? Então, veja, é comum no dia a dia que nós empregamos o verbo assistir no sentido de ver, testemunhar, enxergar, como direto, sem preposição. Eu assisti o filme, eu assisti o jogo, eu assisti o espetáculo. Então, qual é a orientação da norma? A orientação é, com esse sentido, verbo assistir preposicionado. Ou seja, assistir a. Na linguagem formal, portanto, seria assistir ao jogo, assistir ao espetáculo, assistir ao, sei lá, enfim. Qualquer palavra que você usar aí no masculino vai dar ao. Para o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, testemunhar. Certo? Se for um feminino, se for um termo feminino, assistir no sentido de ver a novela, eu vou especificar aqui, mexicana, vou usar um adjunto nominal. O que é que a gente observa? Você não já viu que esse verbo no sentido de ver vai exigir a preposição a, assistir a, e você já não viu que esse substantivo, que é o complemento desse verbo, uma palavra feminina, o que é que vai acontecer? Estando essa palavra feminina claramente especificada, isso vai mostrar para você que você precisa, claro, se houver necessidade de demonstrar registro formal, ó, indicar o fenômeno da crase. É a contração da preposição a, em geral, com artigo definido, que deve estar perante um substantivo, termo regido ou subordinado, que esteja de sentido especificado. Que é a única situação que você pode usar artigo definido, né, neném? Senão, não tem como. Então, em outra situação, a gente vai, evidentemente, mostrar para vocês por que a crase é atrelada à regência com mais detalhes. Mas já está explicado. Olha aí. Se uma dessas condições que vocês acabaram de ver, o termo regente, não exigir a preposição a, ou exigindo o regido não aceitar o artigo a, eu não tenho como indicar a crase. Entendeu? Não tem. Portanto, tá aí. Norma popular, ou seja, no dia a dia nós dizemos claramente, tranquilamente assistimos o show. Para a norma padrão é ao show. Sem mudar o sentido, tá? Aqui, ó. Você vai no cinema amanhã, a norma diz que esse uso é popular. Formal, você vai ao cinema. É o mesmo princípio de ir no banheiro, entendeu? Eu vou no banheiro. É isso. Porque quem vai a, não em. Perceba que a preposição em aqui está contraída com o. No é a junção de em mais o. Né? Contração significa dizer quando uma classe se junta a outra e há algum tipo de aglutinação, porque há perda. Ó. Você vê que os termos foram modificados. Aqui é um caso de combinação. É simplesmente o caso da preposição a com o artigo definido masculino o. Olha aí, ó. Como é que a gente diz na norma popular? No. Vou na praia, vou no cinema, vou no banheiro, vou na casa. E quem vai, segundo o registro formal, a. É por isso, gente. Quando a gente está com em, bem que um no, na, o registro formal desconsidera. Já chegou no porto imenso navio holandês? Quem chega, chega a. Mesmo princípio, ó. Se eu estou usando em vez de a, eu não estou obedecendo a regência formal desse verbo que introduz uma adjunto adverbial com a e não em. É por isso que é considerado norma popular. Formal está aqui, ó. Chegou ao porto. Chegar a. Tá bom? É isso. Então, muita observação, muita cautela, muita atenção naquilo que você vai usar e o contexto de uso, se é formal ou se é informal. As orientações da regência são bem claras nesse aspecto, né? Regência de alguns verbos que apresentam diferentes transitividades. Então, tia Flavinha, já pensando em ajudar você,
trouxe aqui um quadrinho mostrando diferentes regências. Você vai ver vários casos interessantes. Aquela situação de verbos que tem o sentido alterado mediante a mudança da regência, verbos de regência fixa, que nem sempre a gente obedece, por exemplo. Pronto, o obedecer. O obedecer nós costumamos utilizar no dia a dia como se ele fosse não preposicionado, complemento, e é preposicionado. O bom filho sempre obedece aos pais. A gente costuma dizer, o bom filho sempre obedece os pais. Os pais, evidentemente, norma popular, aos pais, norma padrão. Vamos ver casinhos como esses e outros mais. Ó, querer. Querer vai depender do sentido. Se você emprega como transitivo direto, ó, como no exemplo ali, ó, o jovem quer a moto, esse querer está nos sentidos mais comuns em que ele é no dia a dia utilizado. Querer no sentido de ter para si, possuir. Ele é direto mesmo. Como amar, gostar, ó, ele já tem que ser indireto. A filha queria muito ao irmão, ou seja, amava, gostava. Então, nesse sentido, o querer tem que estar preposicionado. Aí você vai olhar para cá, ó. Cuidado. Calma nessa hora. Querer no sentido de querer como. Aqui é uma situação interessante. Você vai dizer o que é que você quer construir. Verbo transitivo indireto, com a preposição a ou direto. Aí eu posso escolher, já Flavinha, quando tá assim, pode? Com certeza. Ou seja, há casos em que os verbos em determinados sentidos terão a regência facultativa. Você escolhe entre uma transitividade ou outra. É o querer no sentido de querer como, ou seja, querer alguém de alguma forma. Esses verbos, eles são chamados nessa perspectiva de transobjetivos, tá? Então, querer como, ele tem essa transobjetividade. Vou colocar essa palavrinha aqui, ó, transobjetivo. Que é quando um verbo, ele, além do complemento, como você está vendo aqui, ó, o pai quer, os filhos, está aqui o complemento verbal, ó, complemento verbal. Além do complemento em si, que você já está vendo aqui, ele pede uma espécie de atributo para esse complemento, de característica, de adjetivação. Então, esse termo é que a gente chama de predicativo do objeto. Olha aí, ó. A gente estava estudando isso aqui semana passada em regência e em concordância, né? Sobre o predicativo do sujeito e do objeto. Então, transobjetivo é todo verbo transitivo que já vem com seu complemento, evidentemente. Não fosse assim, não seria chamado transitivo. E um atributo, uma característica, uma qualificação para esse complemento, tá? Então, o verbo querer ter esses comportamentos aí. Visar vai depender. Se você usa visar como transitivo direto, das duas, uma. Aí o contexto faz a diferença. Ou você visar no sentido de passar o visto, por um carimbo, por exemplo, tá? Ou vai ser no sentido de mirar, repetindo. Visar como transitivo direto, no sentido de passar o visto, carimbar, ou mirar, ter no alvo. Visar no sentido de objetivar, pretender, almejar, já tem que exigir a preposição a. Tá bem claro para você, ó. Mirar, assinar, passar o visto, que é a mesma coisa, ó, igual a passar o visto, ou pôr o visto, tudo transitivo direto. Aí você vai deixar o contexto bem claro. Agora, sentido de objetivar, querer, transitivo indireto, vai puxar a preposição a. Suas atitudes visavam a tomada do presidente. Aí já é queriam, almejavam, pretendiam, viu? Por que que está aqui indicada a crase? Você já viu que esse verbo desse sentido exige a preposição a, certo, querido estudante? Primeira condição, ok. A segunda é que lá no termo regido, eu tenho um termo básico que seja palavra feminina e esteja especificada. Perceba a presença do objeto tomada. A palavra tomada é claramente feminina e está especificada pelo adjetivo, pela expressão adjetiva, melhor dizendo, do presidente, né? Então, eu teria sim a anteposição a esse substantivo do artigo definido a. É por isso que está aí a crase indicada, por meio do acento grave, tá? Lá embaixo, vise o alvo e atire, ó, mire,
peço que você vise, ou seja, que você passe o visto neste cheque. Ok? Vise este cheque, ou seja, ponha o visto. Então, tudo depende do sentido que você vai empregar, tá? Mas, olha aí, ó. Corroborar. Cuidado com esse verbo. Tem muita gente que, por contaminação, entende o que eu estou dizendo de contaminação. Por analogia com alguns verbos cuja escrita e pronúncia é muito semelhante, acham que a regência é a mesma. Colaborar é muito parecido com corroborar. Mas, gente, é só mesmo semelhança fônica e gráfica. Semanticamente, no campo das ideias, esses verbos são totalmente distintos. Corroborar é no sentido de ratificar, confirmar, atestar. Olha só. Colaborar no sentido de contribuir, realmente. Colaborar puxa a preposição com. Eu sempre colaboro com as pessoas mais carentes. Ok. Eu sempre colaboro com os colegas da empresa. Ok. Mas corroborar no sentido de ratificar, confirmar, nem transitivo indireto é. Ele é direto. Não existe preposição. Então, muita calma nessa hora, gente, porque esse é um verbo que o pessoal costuma utilizar muito no registro formal, porém de maneira informal. Então, se por acaso você escreve não abaixo assinado, corroborar nesse sentido de ratificar, confirmar com preposição, você infringiu a norma da regência formal. É o que eles literalmente chamam de erro, porque espera-se que no abaixo assinado você use o registro formal. Se em algum aspecto você foge a essa orientação, é isso que eles chamam de erro. Confirmar no sentido de corroborar, ó, sem preposição, está claro aqui. O experimento corrobora, confirma, ratifica, atesta a tese do renomado cientista. Ó, tá vendo? Aspirar, depende. Se for no sentido de respirar, sorver, é transitivo direto. Então, nos grandes centros, todos aspiram ar poluído. Não precisa de preposição, não é ao ar. Respirar, aspirar, transitivo direto. No sentido de pretender, ó, ele já exige. Rege quer dizer, exige a preposição a. Você aspirou ao cargo de diretor, ou seja, você pretendeu, você quis. Capite? Assistir. Olha o tanto de sentido que assistir tem, minha gente. Eita, verbinho polissêmico, hein? Demais. Bom, buenas. Se você quer empregar assistir no sentido de ajudar, eu até oriento que você use como direto, sem preposição. Então, sempre assisto meus pais. No sentido de ajudo, presto assistência. Embora eu deva lhes advertir de que a norma diz que esse verbo no sentido de ajudar, auxiliar, pode ser transitivo direto ou indireto. Ele tem aquela chamada regência facultativa. Eu prefiro que não, porque se eu colocar, eu assisto a meus pais com o objeto indireto, com o a, que é a preposição, eu tenho certeza de que aí é assistir no sentido de ver. Se eu coloco, tá, no sentido de ajudar com preposição, eu já provoco ambiguidade. Então, como a gente tem claramente o sentido de ver, transitivo indireto, e o sentido de auxiliar, que pode ser, segundo o registro padrão, também transitivo indireto, você pode provocar ambiguidade bem aqui, ó. Se você diz, a enfermeira assistia ao menino, vamos supor, você está querendo empregar assistir no sentido de ajudar ou de ver? Não sei. A enfermeira poderia estar lá só vendo, vigiando. Mas também a enfermeira poderia ajudar, não é isso? Prestar assistência. Como é que eu vou saber? Por isso, se eu quiser dar a certeza de que é ajudar, eu prefiro construir como transitivo direto, porque eu já sei que no sentido de ver, ele não vai ser direto, ele vai ser indireto. Ó. Tá bem aí, não sou eu que estou dizendo não. É registro formal. Também como indireto, você pode empregar o assistir no sentido de caber, pertencer. Veja, o direito de reclamar cabe, pertence ou assiste ao consumidor. Cabe ao governo, ou seja, assiste ao governo preservar o bem-estar da população. Pronto. Entenderam agora? É isso. Sempre você vai analisando essa lógica dos sentidos, dentro do registro formal, especialmente,
para você ter clareza daquilo que você vai dizer para o outro. Se nem mesmo você sabe o que é que você quer dizer, imagine o outro, né? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. No sentido de morar, pouquíssimo usual. Eu até me atrevo a dizer que hoje, no português contemporâneo, a gente não usa esse verbo no sentido de morar. Eu digo, eu moro, eu resido, eu digo até na gíria, eu me escondo, lá não sei aonde. Mas eu não digo eu assisto no Parque Piauí, eu assisto em Londres, eu assisto na Itália. Não. Perceba que ninguém usa esse verbo nesse sentido hoje, no cotidiano. Porém, está bem aí na sua frente. Assistir pode ser empregado sim no sentido de morar. E aí, nesse caso, ele vai ser considerado intransitivo, não pede complemento. Isto aqui é simplesmente uma adjunta adverbial de lugar. Eu digo logo eu moro, né, não? É isto, nenéns. Aí tem mais tabelinhas para vocês se aprofundarem nesses conhecimentos de regência e já vai ajudando aí a você a compor seus conhecimentos para quando for escrever gêneros da linguagem formal, você já está ciente das regras que você precisa cumprir na regência, na crase, na colocação pronominal, na concordância, né? Então, esses princípios sintáticos ajudam muito. Sem falar que, com relação ao sentido, você vai transmitir alguma coisa mais segura, mais efetiva. Então, muito obrigada pela presença, pela participação. Até a próxima, bom fim de semana.